É isso aí, senhoras e senhores. Vamos para mais uma aula do seu curso de psicanálise clínica. Vamos falar sobre a psicopatologia 1 e 2. Mais uma aula transmitida pela AMA, Academia da Mente Analisar, e o Instituto Manuel Reis. Agradecemos pela presença de todos vocês que estão aqui assistindo esta aula, que faz parte da composição da carga horária do seu curso. Então vamos lá. Por que estudarmos essa temática psicopatologia? O que é uma psicopatologia? Nós já ouvimos falar de patologia, de psicologia, nós já vimos falar de junções, né, como estas anteriores. Mas o que é uma psicopatologia? Será que há uma junção de duas palavras? Será que é uma palavra grega? Nós vamos ver. Então, vai ser de suma importância para a explicação etimológica, certo? Vamos lá, então. Passando, professor, eu preciso saber, vamos para a psicologia 1. A diferença dessa divisão é que a psicopatologia 1, nós vamos estar falando a introdutória e a etimológica. E a psicopatologia 2, nós vamos classificá-la e vamos trazer o seu conceito, onde nós estaremos conhecendo o que é realmente uma psicopatologia e como nós vamos utilizá-la dentro de uma atuação psicanalítica ou terapêutica. Então, é necessário que nós tenhamos essa visão. Então, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria vão estar desenvolvendo a psicopatologia como uma área muito vasta e muito importante para os respectivos tratamentos, tá bom? Então vamos lá, beleza? Acompanhando aqui o roteiro da nossa matéria. Professor, então, a etimologia da palavra psicopatologia. Então, a psicopatologia de psico mais patologia. Então, se define como patologia das doenças mentais ou como o estudo das causas e natureza das doenças mentais. Então, quando se refere de psico, vem do grego psiche, que significa alento, sopro de vida e alma. Então, é muito interessante nós conhecermos essa aplicação, sendo didática e etimológica. Essa matéria de psicopatologia, ela vai enriquecer os seus atendimentos nas sessões analíticas, psicanalíticas, terapêuticas, nas suas sessões de análise. Então, quando nós olhamos para essa questão aí que estamos tematizando na aula de hoje, psicopatologia, há uma junção de duas palavras. Então, psico, os senhores já estudaram por muito tempo, que vem o significado mente e alma, ou sopro de vida, correto? E patologia, os senhores já passam a entender também as origens, né, o que vai estar identificando as origens das doenças. Então, é necessário que tenhamos essa visão terapêutica para quando nós estivermos de frente com os nossos respectivos pacientes, possamos ter aquela noção ou aquela base que é chamada de estruturação terapêutica, correto? Então, é muito interessante nós valorizarmos esse entendimento didático. Vamos lá, só recapitulando. Então, professor, psicopatologia, ela pode ser definida como é, 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 aquilo, ou seja, uma área que é desenvolvida para estudar as origens das doenças. Então, das doenças mentais, das doenças emocionais, enfim, lá na frente nós vamos mostrar
o desdobramento. É uma matéria rápida, mas o conteúdo dela, na praticidade, se torna ampla. Então, quanto mais a gente puxa o assunto, a gente vai desenvolvendo, vai trazendo outras questões para o meio da que chamamos de raciocínio, do que chamamos de lógica, certo? Então, vamos lá. Então, psico vem do grego, psiche, que significa alento, sopro de vida e alma. Então, a psicopatologia é uma área que vai estar estudando, é uma área que vai estar analisando as origens das doenças mentais, das doenças emocionais, das doenças que surgem na mente. E aí, estudando a psicopatologia, inclusive vocês já tiveram uma disciplina chamada psicopatologia na psicanálise, correto? Então, vocês tiveram essa matéria, a diferença é que aqui vocês só estão estudando a psicopatologia. Lá vocês estudaram a psicopatologia na psicanálise. Então, quando ela é introduzida na psicanálise, na psicanálise, é a forma em que as duas elas se juntam em parceria e elas se adaptam na descoberta das doenças. Então, se você estuda patologia, é uma área que vai estar descobrindo as origens das diversas doenças fisiológicas. Mas quando você estuda psico, já tem a ver com questões da alma, da mente. Então, psicopatologia, você fazendo essa junção, os senhores vão entender que é o estudo das origens de doenças ou das doenças psicológicas. Beleza? Vamos lá. Professor, beleza, entendi. Exatamente. O nosso objetivo é esse, que todos entendam. Agora aqui, vejamos. Psicopatologia na psicanálise. Só para vocês entenderem. Dessa forma, a psicanálise entende a psicopatologia a partir dos conflitos que se estabelecem entre o inconsciente e o consciente do sujeito, fruto de seu imperativo original. Por essa razão, é chamado de psicopatologia psicanalítica. Então, a psicanálise tem o objetivo de investigar a mente das pessoas. A psicopatologia, ela traz para o produto do meio. Então, ela desenvolve e ela traz para o meio, isto é, ela deixa claro para que a psicanálise investiga maior a causa daquela doença emocional. Então, vejamos que existem pessoas que estão sofrendo emocionalmente. Elas não conseguem lidar com conflitos. Então, ela está sofrendo. Aquilo lhe incomoda. Então, tudo aquilo que lhe incomoda é um tipo de sofrimento. Mas Freud, ele vai dizer que nem todo conflito é um sofrimento, e sim é algo que nos ensina, é aquilo que gera resultado, que gera crescimento. Mas, sendo assim, nós estaremos fazendo uma análise com as respectivas pessoas que serão os nossos clientes, nossos supostos pacientes, e nós estaremos implantando de uma forma bem consciente do que nós iremos fazer gradativamente nas nossas respectivas sessões. Beleza? Vamos lá. Professor, então nós falamos na questão 1, o que identifica a psicopatologia, a parte 1, nós trouxemos aqui, para vocês entenderem, o lado introdutório e etimológico. Agora, vamos para a psicopatologia 2. É o que nós estaremos classificando-a
sobre determinadas ramificações ligadas à mesma. Então, vamos lá. Definição: psicopatologia é o ramo da ciência que trata da natureza essencial da doença mental. As mudanças estruturais e funcionais associadas a ela e as suas formas de manifestação. Então, esse termo técnico, ele é mais oriundo, é mais claro e é mais objetival, como dizem. Então, é muito interessante valorizarmos essas aplicações didáticas. Então, segundo a psiquiatria, dentro da questão semiológica ou semiológico, tudo faz, vai identificar como o ramo da ciência que trata da natureza essencial da doença mental. Então, as mudanças estruturais, aquelas mudanças que as pessoas olham para alguém e dizem assim, não, ele está maluco, ele está doido, por quê? Porque aquilo que ele fez, jamais uma pessoa normal vai fazer. Exemplos, professor, vamos lá. Saltar de um prédio. Aquele que se joga, os senhores já sabem, não está com a mente boa. Aquele que quer se matar também não está com a mente boa. Aquele que tenta tomar um remédio ou um veneno para se matar, para acabar com o seu sofrimento, achando que vai estar acabando com o seu sofrimento. Então, não está com a mente boa. Então, ela está com conflitos ou perturbações mentais, ou ela está com problemas psiquiátricos. Então, é necessário analisar. Também pode estar desequilibrado emocionalmente. Vamos lá, então. Beleza, professor? Essa parte aqui é bem rápida, mas quando nós chegarmos na classificação da psicopatologia, vocês vão ver. A gente vai ter que explicar para vocês entenderem. Então, a psicopatologia busca os conhecimentos referentes aos estados psíquicos que estão relacionados a patologias e alterações mentais, portanto, ligada à medicina. Então, quando se fala, essa questão está ligada à medicina, portanto, ligada à medicina, é a questão da psiquiatria, que já é o lado da medicina, certo? Que não se trata somente de questões terapêuticas, e sim questões médicas, questões mais profundas. Então, a psicopatologia busca os conhecimentos referentes o que, professor? Aos estados psíquicos que estão relacionados a patologias e alterações mentais. Então, isso aqui é interessante, isso aqui é fantástico. Agora, vamos entender um pouquinho sobre a psicopatologia psicanalítica. Observem, a psicopatologia, melhor dizendo, e a psicanálise é uma abordagem da psicopatologia, né? Que considera os conflitos entre o consciente e o inconsciente do sujeito, certo? Como a psicanálise entende a psicopatologia? Como é, professor? A psicanálise, ela, veja, observe, entende a psicopatologia a partir dos conflitos, certo? Entre o inconsciente e o consciente do sujeito. Por exemplo, se está se manifestando representações do inconsciente, e se você não está conseguindo resolver essa situação ou interpretá-los, você está demonstrando algum problema psicopatológico. Isto é, tem dificuldades de viver, tem dificuldades de gerenciar as emoções, de lidar com as questões vitais, né, da vida, e aí sucessivamente. Vejamos, o grau do conflito entre o consciente e o inconsciente.
indica o tipo de psicopatologia. Vocês entenderam? Então, o grau do conflito entre o consciente e o inconsciente indica o tipo de psicopatologia. Como os senhores já viram, Freud falando sobre a topografia, aquela pedrona, né, iceberg, aquela pedrona de gelo, a parte submersa maior significa o inconsciente, a parte insubmersa menor é o consciente. Então, todo ser humano tem que aprender a lidar com o seu inconsciente, mas ele tem que realmente lidar também com o seu consciente. Então, porque já é consciente que não vai lidar, tem que lidar, porque se trata também de córtex cerebral, se trata também da estruturação mental, certo? Também dos três elementos psíquicos, se trata também de tipos de temperamento. Então, tudo isso influencia uma questão e outra. Então, se você estuda, se você analisa essa base, você não vai ter dificuldade de trabalhar com os seus clientes. Tá certo? Então, o grau do conflito entre o consciente e o inconsciente indica o tipo de psicopatologia. Então, vocês já viram o que é a psicopatologia. Então, é uma junção de duas palavras, psico mais patologia. Aí vocês veem que é uma natureza, essa área estuda, ou procura examinar qual é a origem, a natureza das doenças de origens mentais. Então, por que aquela pessoa ela está com a bipolaridade? Por que aquela pessoa está com, digamos, esquizofrenia? Por quê? Porque essa pessoa ela está com, digamos assim, com episódios que não têm a ver com uma mente saudável, certo? Então, é uma pessoa que tem, naquele momento ali, problemas e grandes conflitos que ele tem dentro dele e passa a delirar, passa a ouvir vozes, um comportamento que não é normal, totalmente diferente. Então, os senhores observam, essa questão aí diferencia a doença psicopatológica, a origem daquela doença, as suas reações, as suas manifestações vão mostrando quem são elas e de que origem elas são. Então, aí, você que é um terapeuta, praticamente, você já sabe analisar. Né? Não é uma questão de adivinhar, e sim você captar, decretar através dos estudos e das teorias que vocês aprenderam. A psicanálise compreende a psicopatologia a partir do modelo edípico, né? Que orienta o entendimento da estrutura psíquica. Então, a psicanálise considera o sofrimento psíquico e não a doença como o foco da psicopatologia. Olha, isso aqui é fantástico. Então, a psicanálise ela considera o sofrimento psíquico, o que está relacionado à mente, certo? O psicológico, e não a doença, como o foco da psicopatologia. Beleza. Agora vejamos aqui onde eu falei que nós estaríamos chegando. Deixa-me beber um pouquinho de água, porque de sábado para domingo passei mal mesmo. Foi vomitando a manhã inteira. Essa virose está brava. Então, vocês têm que beber bastante água, entendeu? Coma bastante verduras, frutas e vai se livrando disso aí. Vitamina C também. E a mente também deve estar focada em um objetivo. Vamos lá. Então, quais são os tipos de psicopatologias, meus excelentes?
Aí nós temos aqui várias. Ah, professor, eu não sabia, não. Exatamente. Para vocês entenderem, existem tipos de psicopatologias. Ah, eu não sabia, professor. Eu pensava que era somente uma. Eu pensava que era uma definição própria. Não, aqui nós vemos. Quais são elas, então, professor? Olha aqui. Psicopatologia cognitivo-comportamental, psicopatologia psicanalítica, psicopatologia biológica, psicopatologia sociocultural, psicopatologia categorial e psicopatologia dimensional. Agora nós vamos lá falar de uma por uma. Vamos lá. Primeiro, psicopatologia cognitivo-comportamental. Professor, me explique essa questão aí. Me explique. Então, essa psicopatologia chamada de cognitivo-comportamental, ela tem esse objetivo. Na concepção cognitiva, a psicopatologia é considerada o resultado de crenças excessivamente disfuncionais e de pensamentos demasiadamente distorcidos, ou seja, distorcidos que, em atividade, influenciam o humor e o comportamento do indivíduo, enviesando sua percepção da realidade. Então, tem gente que, às vezes, elas não estão sabendo o que elas estão fazendo. O objetivo da psicopatologia cognitivo-comportamental é ajudar, mostrar aos indivíduos que eles precisam entender como é o fruto vital, como é o produto da vida, como é que eles devem entender as origens, os sinais de que o raciocínio ele tem que ser permitido, a questão da noção tem que ser mantida. Então, aí as pessoas, o que vão fazer, elas ficam aéreas. Eu não sei, não tenho a mínima ideia. Não, a gente tem que focar. A base de uma pessoa que vai estar olhando para essa questão, ela pode ter dificuldade, mas você, como terapeuta, você estudou, você está indo hoje aqui nessa 27ª disciplina. Nós temos aí poucas disciplinas para vocês concluírem um curso. Nós temos um processo de supervisão que nós já estamos preparando para vocês, já está praticamente preparados, né? Já estão preparados os esquemas e a equipe de supervisão para estar desenvolvendo esse apoio aos senhores que estão se formando. Agora, a turma 8 veio fazer agora a supervisão e já está finalizando para a entrega da anamnese. E depois vamos estar fazendo análise geral, certo? Porque antigamente vocês faziam pós-aula, tinha uma prova, vocês tinham que fazer uma prova, mas agora não precisa. O TCC não é obrigatório. Você faz se você quiser, mas você deve identificar lá no setor que você não vai fazer o TCC. E também a supervisão, ela é obrigatória, né? Então, a supervisão, cujo profissional que vai estar desenvolvendo o processo de apoio, de condução profissional. Ele é um profissional, nós temos diversos profissionais aqui, nós temos os nossos professores, todos eles têm a níveis de mestrado, doutorado e de pós, e então vão estar acompanhando vocês
como eu também vou estar, vou fazer parte, tenho que estar presente, eu represento aqui vocês, nós temos AMA em vários lugares, mas eu sou representante aqui. Então, tenho que me representar, organizar, tenho que desenvolver com vocês. Então, aqui vejamos, esse processo cognitivo, ele vai mostrar o resultado. Então, quando se fala que é considerada o resultado de crenças excessivamente disfuncionais e de pensamentos demasiadamente distorcidos, está dizendo sobre o processo de análise. Então, os senhores vão entendendo como é interessante a valorização dessa base aí do que nós estamos falando. Aí talvez você fale assim, ô professor, eu quero ser um pouquinho bem mais objetivo, porque eu sou um pouco bem perfeccionista, quando eu acho que eu percebo que talvez você ainda não entendeu ou surgiu uma dúvida, eu vou então explicar. Então vamos lá. Então, o que é uma psicopatologia cognitivo-comportamental na prática? Eu vou mostrar aqui agora a vocês. Então, me mostra aí, professor. Vou mostrar aqui agora. Então, vejamos que a psicopatologia cognitivo-comportamental, ela foca em atender, atender como pensamentos interligam, interligam como pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, por exemplo, se você fazer o arredondamento aí, o objetivo é identificar padrões disfuncionais. Então, você como um terapeuta, você vai estar descobrindo questões disfuncionais, ou seja, o objetivo é identificar padrões disfuncionais de pensamento e comportamento para ajudar. Ajudar o quê, professor? Ajudar, digamos, a pessoa a desenvolver estratégicas, entendeu? De enfrentamento mais eficaz e também saudáveis. Por exemplo, você como terapeuta na visão da psicopatologia cognitiva, você vai orientar o seu paciente a ser mais forte nos momentos de conflitos. Por quê? Vocês vão tentar alicerçá-lo em um padrão que é o cognitivo, que vai estar mantendo aquele paciente de pé. Ainda que ele esteja passando por dificuldades, você vai conduzi-lo a explicar ao ponto de dizer que, olha, você não pode deixar ser levado, você não pode jogar a toalha, você não pode desistir. Você tem que dar sequência, você tem que continuar. Então, aquele incentivo. Então, o objetivo é identificar padrões disfuncionais e de pensamentos, de comportamento para ajudar a pessoa a desenvolver estratégias. Tem gente que não consegue desenvolver nenhuma estratégia, fica, eu não sei, é verdade. Então, tem que desenvolver. A pessoa tem que criar. Por isso que Freud criou a psicodinâmica. É assim mesmo? Né? Então, a psicodinâmica serve para dar uma chacoalhada naquela pessoa e aquela pessoa decidir realmente a movimentar. E a psicodinâmica, criada por o outro psiquiatra, Jacob Levi Moreno, a psicodrama, é fantástica. Ajuda o camarada a decidir na vida, porque tem gente que é assim, não consegue fazer nada na vida. Então, você tem esse objetivo de identificar padrões disfuncionais, certo? Disfuncionais, já está falando disfuncionais. Então, se não está funcionando certinho, vai colocar em ordem, vai fazer a pessoa a entender o processo. Beleza? Então, eis aí a psicopatologia cognitiva. Agora vamos lá, professor.
A psicopatologia psicanalítica. Então, qual o objetivo da psicopatologia psicanalítica na prática? O segredo é esse: tudo é prática. Tudo é prática, porque a prática vai prevalecer. Então, aqui está dizendo, é um lembrete para vocês. A prática eu vou explicar. Psicopatologia psicanalítica, dessa forma, a psicanálise entende a psicopatologia a partir dos conflitos que se estabelecem entre o inconsciente e o consciente do sujeito, fruto de seu imperativo original. Tudo bem, mas você não entendeu, aqui é uma base. Por essa razão é chamada de psicopatologia psicanalítica. Não entendeu? Então é o seguinte, o objetivo, vamos na praticidade, o objetivo da psicopatologia psicanalítica é o que, professor? Então, na prática, eu gosto de prática, é compreender os estados psíquicos relacionados ao sofrimento mental. Pronto, já falei tudo. Então, o objetivo da psicopatologia psicanalítica é esse: é levar o sujeito a compreender os estados, não é um só, os estados psíquicos relacionados ao que, professor? Ao sofrimento mental, buscando as causas profundas dos sintomas e traumas, e não apenas sua descrição. Então, o objetivo é esse. O objetivo é esse. É buscar as causas profundas de sintomas e traumas, e não apenas suas descrições. Não, eu vou pegar somente o que se descreve. Não, vai mostrar lá na raiz. Então, na prática, a psicopatologia psicanalítica se utiliza de ferramenta como a escuta. A gente tem que passar para vocês essa informação justamente na psicanálise, porque a psicanálise é o que interessa agora, que vocês estão cursando. Se lá na frente você falar, não, eu quero fazer psiquiatria, pode fazer. E vocês vão ver que a psicanálise vai ajudar muito. Ah, eu quero fazer o quê, professor? Eu quero fazer uma psicogerontologia. Vai ajudar muito. Esse curso é fantástico, a gente tem esse curso aqui. Então, você trabalhar no psicológico dos idosos é muito bom. Então, aí você vê essa questão aqui, essa questão da psicopatologia psicanalítica, você utiliza de ferramenta como a escuta clínica, a análise do discurso e, digamos, e a interpretação dos mecanismos de defesas para acessar o inconsciente. Então, aí você vê que Freud tinha razão, que Freud estava certo. Tem que haver interpretação dos sonhos. Então, eis aqui a psicopatologia psicanalítica. Outra coisa também, senhoras e senhores, a psicopatologia biológica. Professor, o que é uma psicopatologia biológica na prática? Como entender? Psicopatologia biológica. Então vamos lá. Professor, a psicopatologia biológica, aqui no lembrete, a psicopatologia biológica é o estudo da base biológica de doenças mentais. Olha aí, aqui já dá para você entender. Essa é bem clara. Tenta elucidar a etiologia genética e neurológica por trás dos transtornos psicológicos, incluindo esquizofrenia, transtornos de humor e transtornos de ansiedade. Então, professor, eu quero logo, a prática. Então, vamos lá. A psicopatologia biológica é o ramo da ciência que estuda o quê? As bases biológicas. Bases. Bases biológicas das doenças mentais. Já está falando tudo. Das doenças mentais como transtornos psiquiátricos. Psiquiátricos, explorando as causas e mecanismo. E o que mais, professor? Mecanismo biológico que contribuem, digamos assim,
para sua ocorrência. Só que ainda eu achei que vocês não entenderam direito. Então, é o seguinte, eu vou explicar um pouquinho mais claro. Como entender, então, na prática? Aí você vê o foco, vamos dizer o foco da psicopatologia biológica. Foco nos fatores biológicos. Então, a, ao contrário de outra abordagem, né, que podem, digamos assim, enfatizar fatores psicológicos ou sociais, a psicopatologia biológica, ela concentra-se nos aspectos biológicos, né? Como as causas primárias de doenças mentais. O segundo tópico também vai identificar o seguinte, para você entender o que é uma psicopatologia biológica na prática. Então, a interação com outras disciplinas. Então, embora seja um campo focado na biologia, a psicopatologia biológica ela interage com as outras áreas, ela se interage com as outras áreas, como neurociência, que é fantástica, é uma maravilha a neurociência. Psicofarmacologia é fantástico. Se você se aprofundar, você não imagina o que tem na psicofarmacologia. É genética e fisiologia, para uma compreensão também, digamos assim, abrangente, correto? Então, aí nós vemos que quando nós fazemos um resumo, a psicologia biológica, ela busca entender o que acontece no corpo e no cérebro das pessoas, certo? Com transtornos mentais, também utilizando abordagens científicas e clínicas para desenvolver tratamentos mais eficazes e melhorar a vida das pessoas com doenças mentais. Então, isso aqui se chama psicopatologia biológica, beleza? Vamos lá. Professor, vamos lá então para a psicopatologia social. Aqui no lembrete fala, por outro lado, a psicopatologia sociocultural vê as doenças mentais como resultados de um contexto sociocultural, histórico e simbológico. Ou seja, as pessoas sofrem com esses problemas como consequência do meio em que convivem, o que precisa ser considerado como parte do diagnóstico e tratamento. Então, vejamos. Professor, eu preciso entender o que é uma psicopatologia sociocultural na prática. Então, observe. Eu vou estar falando para vocês o que é uma psicopatologia sociocultural na prática. É o que interessa. Então, na prática, a psicopatologia sociocultural refere-se ao estudo de quê, professor? Dos transtornos mentais considerados o contexto social, cultural e histórico em que ocorre. Então, em vez de ver a doença mental como algo puramente individual, a abordagem sociocultural enfatiza a influência do ambiente, normas sociais. É por isso que detectamos ansiedade social, fobia social, tem gente que tem medo de público, tem gente que tem medo de gente, etc, etc. Tem gente que tem medo de falar em público. Então, tudo isso aí a gente vai estar mostrando para vocês que o objetivo da psicopatologia é estar ajudando essas pessoas a lidar com essas questões, certo? A terem seguranças, a terem uma vida mais tranquila, uma vida mais controlada, digamos, mais gerenciada, certo? Não perder a cabeça. E nada de esquentar a cabeça, porque quem esquenta a cabeça
é o palito de fósforo, certo? Olha aí. Beleza, então vamos lá. Aí nós temos a psicopatologia categorial, depois a dimensional. Mas vamos lá para a psicopatologia categorial. Professor, essa aqui tem como principal característica a visão de que doenças mentais têm delimitações bem nítidas. Então, o trabalho do profissional envolve indicar esses limites a partir de um estudo biológico. Então, quer dizer, a psicopatologia categorial está ligada à biológica, mas o que é uma psicopatologia categorial na prática? Aí eu tenho que mostrar para vocês. Então, por exemplo, a... vejamos que, na prática, uma psicopatologia categorial, ela entende o que? Os transtornos, digamos, os transtornos mentais como entidades distintas como limites bem definidos que se encaixam, digamos assim, em categorias diagnósticas específicas, como se fossem espécies diferentes, certo? Então, o objetivo dela na prática, a sua abordagem é usada em sistema de classificação de transtornos mentais, né, pelo o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E aí os senhores veem como é interessante. Mas, resumindo tudo, melhor dizendo, a psicopatologia categorial, ela é uma abordagem que vê os transtornos mentais como entidades distintas, certo? Então, ela é classificada dentro de uma abordagem parceira da psicopatologia biológica. Então, para identificar esses problemas, vai estar aliando a psicopatologia também biológica, certo? Então, eu acredito que vocês entenderam e é muito interessante valorizarmos essa questão. Então, outros conceitos vão dizer que a psicopatologia, né, categorial, ela, ela, ela concebe os transtornos mentais como espécies únicas, né? Ou seja, como entidades ou, digamos, categorias diagnósticas diferentes e discerníveis na sua natureza básica. Então, ela vai estar ajudando a entender, né, o processo mental das pessoas como espécies únicas, mas vai facilitar, vai mostrar para as pessoas que elas precisam se controlar também no seu momento, na sua área de trabalho. Então, tem gente que desfoca, tem gente que não consegue se desenvolver, certo? Então, o trabalho profissional envolve identificar esses limites, né? Então, é muito interessante para essa questão. Mas nós temos aqui a psicopatologia, a última, né? É dimensional. Então, a psicopatologia dimensional encara as doenças mentais sob dimensões distintas para contar com tratamentos mais preciosos. Ou seja, uma mesma doença pode estar sob prismas, dependendo da idade, da convivência, do comportamento e outros atributos do paciente. Então, professor, o que é uma psicopatologia dimensional na prática, na visão terapêutica? Já está falando tudo, né? Então, essa psicopatologia, ela tem uma abordagem dimensional considerada na questão dos transtornos, né? Considera os transtornos mentais como variações contínuas de traços e sintomas. Sei que estava chovendo, deixa a janela aberta aqui do Instituto. Então, aí vocês veem como é interessante.
é muito interessante valorizar. Então, significa que, em vez de focar em diagnósticos fechados, o terapeuta avalia a intensidade de quê, professor? A intensidade e a combinação de diferentes características psicológicas em um indivíduo. Então, vai estar analisando se ele tem problemas de lidar com pessoas na sua empresa, se ele tem problemas disso, problema daquilo, etc, etc. Beleza? Então, eis aqui a psicopatologia. Eu espero que vocês aprenderam e é de suma importância que venhamos valorizar de uma forma gradativa. Tá certo? Vamos para o bate-papo. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Fique à vontade. Eu pensei que ia ser até mais rápido, mas demorou um pouquinho porque eu entrei nas questões práticas, né? Então, é fundamental a gente valorizar também isso. Mas, senhora Selma, senhor Ricardo, senhora Fátima, senhor Genildo, se tem alguma coisa, fique à vontade. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Então, para quem vai trabalhar com muitas questões vitais, com as pessoas, vão precisar desenvolver muitas áreas. Senhor, Professor, boa noite, professor. Uma boa noite, boa colegas. noite, meu excelente. Eu queria perguntar algo ao senhor. Essa questão que o senhor acabou de ensinar agora, nós vamos aprender isso na prática, né? Mais, né? Praticando, né? Exatamente. Na Observando. prática, vocês vão aprendendo, no que vocês vão atendendo as pessoas, vocês vão desenvolvendo até experiências pessoais também, que vocês vão ter lá na profissão. É, é só isso mesmo que eu queria saber, porque é diferente a teoria a gente ouvir as aulas, depois estudar, refletir, Exatamente. aprender, praticar, né, professor? É Há isso uma mesmo. diferença, Com né? certeza. Mas, Muito como bom. todos Ah, vocês têm um potencial, vocês vão destrinchar o que está dentro de vocês como potencialidade e desenvolver na praticidade aí nas suas atuações profissionais. com certeza. Obrigada, viu? Boa noite a Boa noite, todos. excelente Selma. Alguém mais Ô, para perguntar? Senhor Genildo? boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem, senhor Genildo? Professor, então essa psicopatologia categorial, ela depende da avaliação da psicopatologia biológica, correto? Exatamente. É, Se eu não tiver avaliação biológica, eu não tenho como praticar essa categorial. exatamente. Pode até praticar, mas é preciso do apoio da biológica. Entendeu, Ok? meu caro? Algo mais? Então, beleza. Não tem mais ninguém. Eu agradeço vocês. Como eu falei para vocês, vamos ter uma série de aulas aí, fechando, para nós ficarmos livres para a supervisão, tá bom? Então, a gente vai se falando no decorrer das aulas. Eu agradeço a presença de todos vocês. Durmam bem, descansem bem. Como eu também estou até precisando, que eu tive uma fraqueza brava aí nessa virose. Mas estamos juntos, tá bom? Um forte abraço. Até a próxima. Boa noite, seu Genildo. Boa noite, seu Ricardo, senhora Selma e senhora Fátima. Até Boa mais noite. meditação. Até a Saúde para o próxima. senhor, professor. Boa noite.